Olá, nós somos a equipe 5 Laje e iremos falar sobre grandezas escalares e grandezas vetoriais. Eu sou a Júlia e não tem como falar de grandezas escalares e vetoriais sem antes falar de grandezas físicas, que é basicamente o grupo ao qual elas pertencem. Grandeza, no geral, pode ser definido como tudo aquilo que pode ser medido. Ou seja, sentimentos podem ser medidos, objetos podem ser medidos. Por exemplo, se alguém está muito ou pouco triste, a distância de um local ao outro, se é perto ou se é longe. Mas existem diferenças nessas grandezas. As grandezas físicas, como o próprio nome já diz, são coisas físicas, coisas que nós podemos medir exatamente através da sua dimensão. Isso pode ser feito de uma forma indireta, que é, por exemplo, medir através de cálculos a distância da Terra e do Sol. E pode ser feito de forma direta, que é quando pegamos um objeto, medimos com régua, quando medimos a temperatura com um termômetro, usamos o cronômetro. Aqui nós temos alguns exemplos de grandezas físicas. Todas as grandezas físicas se enquadram ou em grandeza escalar ou em grandeza vetorial, que vai ser explicado adiante. Temos aqui deslocamento, velocidade, aceleração, densidade, força, massa, energia, distância, área, volume, quantidade de movimento. Esses são alguns exemplos que podemos citar de grandezas físicas. Uma coisa importante é que todas as grandezas físicas são acompanhadas de uma unidade de medida. Essa unidade de medida basicamente identifica qual grupo elas fazem parte e é o que pode nos ajudar na hora de fazer uma comparação. As unidades de medidas são definidas através do SI, que é o Sistema Internacional de Unidades. Foi um método criado basicamente para padronizar as unidades de medida em todo o mundo. Se você se deparou com algum exercício que ele não pede exatamente a unidade de medida que você precisa utilizar é aquela que é o padrão no SI. Isso foi criado para que as unidades de medidas pudessem ser facilitadas e pudessem ser acessíveis a todos, de uma forma que todos pudessem compreendê-las. Eu irei falar um pouco sobre os tipos de grandezas que existem. Nós temos 4 tipos de grandeza: as grandezas diretas ou fundamentais, indiretas ou derivas, escalares e vetoriais. As grandezas diretas são aquelas que apenas com uma medida já se obtém o resultado, não precisando envolver outra grandeza física na medição. Um exemplo disso é quando medimos com uma régua o comprimento de algum objeto, ou quando medimos com cronômetro o tempo de queda de uma pedra. As grandezas indiretas ou derivas são aquelas que envolvem mais de uma grandeza a ser medida, e por possuir duas grandezas físicas ou mais, são chamadas também de derivadas, pois serão compostas de grandezas diretas ou fundamentais. A velocidade é um exemplo disso. Com a distância dividida pelo tempo, precisa-se calcular duas grandezas físicas, espaço e tempo, para depois dividi-las, obtendo-se um novo resultado, uma nova grandeza física, derivada de duas grandezas fundamentais. Você utiliza o cálculo e você vai saber que é grandezas indiretas. Eu vou explicar o que é uma grandeza escalar. Quando uma medida pode ser determinada apenas se eu disser um valor numérico e sua unidade de medida, sem que seja necessário um complemento, a grandeza é escalar. Exemplo, são 3 horas da manhã. A informação já está ali, não precisa de nenhum complemento. Um macete para você descobrir se a grandeza é escalar ou vetorial, você utiliza o para onde na frase. Se o para onde fizer sentido na frase, a grandeza vai ser vetorial. Se o para onde não fizer sentido, a grandeza é escalar. Vamos usar mais um exemplo. Acordei 3 horas da manhã. O para onde não se encaixa na frase. Não existe acordei 3 horas da manhã para onde. Então a grandeza vai ser escalar. Agora, andei 10 metros para frente. Para onde? Para frente. Para onde se encaixou na frase. Então a grandeza vai ser vetorial. São tipos de grandezas escalares: o tempo, a massa, o comprimento, o volume e a pressão. Muitos acham que a pressão é uma grandeza vetorial, mas não. O que é vetorial é a força que gera a pressão. A pressão em si é uma grandeza escalar. Os tipos de grandezas que eu acabei de citar são escalares porque, para você descobri-las, você só precisa de um valor numérico e da unidade de medida. Agora, vamos para o exercício. Uma grandeza escalar fica bem definida quando delas se conhecem: letra A, desvio e direção unidade de medida. Não, desvio e direção não define uma grandeza escalar. Letra B, direção e sentido. Direção e sentido também não define uma grandeza escalar. Alternativa C, valor numérico e unidade de medida. Sim, o valor numérico e a unidade de medida definem uma grandeza escalar. Alternativa D, valor numérico, direção e sentido. A direção e o sentido não definem uma grandeza escalar. Então, a alternativa correta é a letra C. Bom, aqui temos o exercício sobre grandezas escalares. Ao perguntar a diferença entre grandezas escalares e vetoriais, um professor de física obteve as seguintes respostas. João disse: as grandezas escalares possuem apenas valores numéricos, já as vetoriais possuem, além de valor numérico, direção e sentido, força e aceleração são um exemplo de grandezas vetoriais, massa e empuxo são exemplos de grandezas escalares. Já o Pedro disse: as vetoriais têm duas características, módulo e direção. As escalares possuem apenas valor numérico. Força e velocidade são vetoriais, massa e tempo são escalares. E a partir da resposta dos alunos, marque a alternativa correta. Letra A, Pedro e João estão corretos. Letra B, somente João está correto. Letra C, somente Pedro está correto. Letra D, João errou as definições e acertou os exemplos, e Pedro errou os exemplos e acertou as definições.
Ou letra E. João acertou as definições e errou ao dar exemplos. Pedro acertou os exemplos e errou ao dar as definições. E a resposta correta é a letra E. As definições dadas por João estão corretas. O erro cometido por ele foi classificar o empuxo como uma grandeza escalar. E os exemplos dados por Pedro estão corretos, mas ele cometeu o erro ao dizer que as grandezas vetoriais possuem apenas módulo e direção, uma vez que o correto é módulo, direção e sentido. Aqui eu vou dar exercícios sobre grandezas vetoriais. Questão 1. Assinale a alternativa que contém apenas grandezas vetoriais. Letra A. Aceleração, velocidade, força, impulso, empuxo e trabalho. Letra B. Trabalho, aceleração, campo magnético, força centrípeta e temperatura. Letra C. Momento linear, campo magnético, campo elétrico e força. Letra D. Quantidade de movimento, campo magnético, energia e tempo. E letra E. Energia, massa, peso, empuxo, campo elétrico e velocidade. E a resposta certa é a letra C. As grandezas vetoriais são aquelas que possuem módulo, direção e sentido. As grandezas que possuem apenas valor numérico, o módulo, são chamadas de escalares. A letra A está errada, pois trabalho é uma quantidade de energia e por isso é uma grandeza escalar. A letra B está errada por trabalho e temperatura são escalares. A letra C está correta. A letra D está errada por energia e tempo serem grandezas escalares. E a letra E está errada por energia e massa serem grandezas escalares. Agora irei falar um pouco de grandezas vetoriais. As grandezas vetoriais são aquelas grandezas que precisam mais do que apenas o módulo, ou seja, o valor numérico, para serem identificadas. Elas precisam de, além do módulo, sentido e direção. Além de, claro, a unidade de medida. Por exemplo, se eu falo que um carro está a 30 km, não tem como saber exatamente o que eu quero dizer, porque essa é uma informação incompleta. Ele está a 30 km de onde? Ele está indo para esse local ou vindo desse local? Então, nós precisamos de uma orientação para a gente poder definir essa grandeza e o que ela quer nos dizer. Baseado nessas informações, podemos dizer que as grandezas vetoriais são representadas através de setas. Essas setas se chamam vetores e vão ser explicadas mais adiante. Aqui nós temos alguns exemplos de grandezas vetoriais, que são velocidade, aceleração, força, deslocamento, empuxo, campo elétrico, campo magnético e força-peso. São apenas alguns exemplos, existem muitos outros, e esses tipos de grandezas, eles precisam, como eu já falei, de uma orientação para que sejam identificadas. Aqui nós temos um exemplo mais prático. Aqui diz, a força que apliquei para empurrar aquele carro foi de 300 newtons, com direção horizontal e sentido para a direita. Qual a grandeza física? É a força. A intensidade, 300 newtons. A direção, horizontal e sentido para a direita. Como está escrito ali embaixo, se disséssemos apenas o módulo da grandeza, 300 newtons, a informação estaria incompleta. Ou seja, isso se classificaria apenas como uma grandeza escalar, sem movimento. Irei falar sobre o tema vetor. O que é um vetor? Ele é um segmento de reta orientada, que possui módulo, direção e sentido. O módulo se refere ao tamanho da reta. Existem 4 tipos de reta, que são as direções, podendo ser horizontal, ou vertical, ou diagonal. Não podemos esquecer que existem 2 tipos de direções diagonais. Cada direção possui 2 sentidos, ou seja, a direção horizontal ela possui sentido esquerda e direita, a direção vertical ela possui sentido para cima e para baixo, a primeira direção diagonal ela possui sentido noroeste e sudeste, e a segunda direção diagonal ela possui sentido nordeste e sudoeste. Para sabermos exatamente qual é o sentido do vetor, podemos apenas observar para onde que esta reta está apontando. Uma coisa muito importante que não devemos esquecer: quando a pessoa quiser se referir ao módulo do vetor, ou seja, ao valor do vetor, ela apenas poderá usar o vetor v em barras ou apenas o v. Nunca você poderá usar o vetor v sozinho, pois ele é utilizado apenas para se referir ao próprio vetor. Existem 4 tipos de vetores. Vetores equivalentes, que são vetores paralelos, ou seja, eles têm a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo módulo. Os vetores opostos, que têm a mesma direção, mas sentidos contrários. Os vetores diferentes, que têm diferença na direção e no sentido. Também o vetor nulo, que ele corresponde a zero. Ele é representado por apenas um ponto. E hoje irei explicar um pouco sobre a soma de vetores. Para fazer a soma de vetores, vamos precisar pegar o vetor A, que está ao lado, junto com o vetor B, e vamos interligar os dois. Em seguida, iremos criar um novo vetor, que vai ser do começo do vetor A ao final do vetor B. Mas para utilizarmos a regra do paralelogramo, teremos que criar outro vetor. Vamos pegar o vetor B novamente e vamos colocar ele em paralelo com o vetor B do outro lado. Em seguida, o vetor A. O ângulo que se forma entre eles, o vetor que sustenta o vetor A ao vetor B, vai ser chamado de ângulo alfa. E para calcular a resultância entre esses vetores, utilizamos a fórmula dada a seguir.
Agora irei falar sobre a regra poligonal, que ela é utilizada quando precisamos somar dois ou mais vetores. Para fazermos isso, ligamos a origem de um vetor à extremidade do outro, como vimos anteriormente na soma de vetores. O vetor soma, que é simbolizado pela letra S, é aquele onde a origem coincide com a origem do primeiro vetor, como vimos na imagem ao lado, e a extremidade desse vetor coincidindo com a extremidade do último vetor no processo da soma. Esse processo é comutativo, ou seja, a ordem que ligamos os vetores não interfere no vetor da soma. Agora eu irei falar um pouco sobre a regra das projeções, que também pode ser chamada de decomposição vetorial, onde ela é uma operação realizada para definir e determinar os componentes de um vetor escrito sobre os eixos x e y do plano cartesiano. A figura ao lado traz uma força, grandeza vetorial com seus componentes. Os vetores fx e fy são chamados componentes do vetor f, projetados nos eixos x e y do plano cartesiano. A decomposição vetorial consiste na determinação de seus valores. Para isso acontecer, podemos reorganizar os vetores da figura ao lado apenas mudando a posição do vetor fy de forma que um triângulo retângulo seja formado a partir dele, como vemos na figura ao lado. Partindo das definições de seno e cosseno e tendo o ângulo θ formado entre o vetor f e a componente do eixo x, temos seno de θ é igual a fy dividido por f, que é igual a fy, que é igual a f vezes seno de θ. E temos o cosseno de θ, que é igual a fx sobre f, fx igual a f vezes cosseno de θ. Podemos escrever que o vetor f é a soma dos vetores fx e fy. Sendo assim, temos f igual a raiz quadrada de fx ao quadrado mais fy ao quadrado. Vou dar uma explicação bem simples de como se fazer na regra do paralelogramo. Vamos lá. Lembrando que nessa regra só pode somar dois vetores de cada vez. Como está aí no exemplo da imagem, tem dois vetores, o A e o B. E você vai querer achar a resultante desses dois vetores. Então o primeiro passo é juntar a origem desses dois vetores. O segundo é traçar uma linha paralela a cada um dos vetores. Então A com A e B com B, formando um paralelogramo. E em terceiro é somar a diagonal desse paralelogramo. Dessa forma você vai conseguir achar a resultante desses dois vetores. Bom, nesse slide eu vou explicar como resolver esse exercício de grandeza vetorial. Aquela imagem ali na esquerda do slide representa o deslocamento de uma partícula. E a questão nos pede para a gente descobrir o deslocamento e a distância total percorrida dessa partícula. A questão também nos dá que o caminho AB possui 3 mm e o caminho BC possui 4 mm. Então dessa forma a gente já consegue descobrir a distância total percorrida, porque é basicamente somar. Então 3 mm mais 4 mm igual a 7 mm. Agora, para a gente saber o deslocamento, a gente precisa unir o ponto de partida até o ponto de chegada. Dessa forma vai se formar um triângulo. E a hipotenusa desse triângulo corresponde ao deslocamento AC da partícula. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, a gente faz as contas e descobre que o deslocamento que a partícula fez foi de 5 mm. Então, a alternativa correta dessa questão é a alternativa B. Agora irei falar sobre a subtração e multiplicação de vetores. Começaremos pela subtração. Para ser mais fácil e termos a mesma regra, usaremos a soma de subtração. Porém, iremos somar o vetor oposto. Podemos também fazer a subtração usando o cálculo de paralelogramo ou polígono. Uma coisa que é muito importante é que não existe propriedade comutativa. Ou seja, se eu subtrair A por B, ele não terá o mesmo valor de eu subtrair B por A. Agora irei falar sobre a multiplicação por uma escalar de um vetor. Quando multiplicamos o vetor, podemos alterar o módulo ou o sentido do vetor. Como no exemplo primeiro, eu resolvi alterar o módulo. Eu peguei o módulo do vetor A e a multipliquei por 3 vezes. Ela passou a ser, então, 3 vezes o módulo do vetor A. No segundo exemplo, eu resolvi utilizar o sentido do vetor. Eu peguei o mesmo módulo do vetor A, multipliquei ela por menos 3, que passou a mudar o sentido do seu módulo. Então, ela passou a ser menos 3 ao vetor A. Agora iremos colocar em prática nesse exercício a subtração de vetores. Irei ler a questão para vocês. Num corpo estão aplicadas apenas duas forças de intensidade, 12 N e 8 N. Uma possível intensidade da resultante será letra A, 0, letra B, 3 N, letra C, 10 N, letra D, 22 N e letra E, 21 N. Para calcularmos e descobrir o valor da resultante, iremos fazer dois cálculos, a resultante máxima e a resultante mínima. Quando fazemos a resultante máxima, ela será o cálculo de soma. Como elas estão se referindo no mesmo sentido e mesma direção, elas serão positivas. Ou seja, vai ficar então o cálculo como está ali, 12 mais 8, que dará 20 newtons. No segundo cálculo, a gente iria procurar o resultante mínimo. Ou seja, eu estarei então
fazendo um cálculo que os vetores têm a mesma direção, porém eles têm o sentido oposto. Então vai ficar 12 mais 8 negativo, porque o 8 ele passou a ser oposto, então ele passou a ser negativo, que dará o resultado de 4 newtons. Porém, não temos nenhum valor que seja 20 newtons ou 4 newtons, então iremos procurar um meio termo, que será a letra C, 10 newtons.